Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Márcio Burrelo. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema preço e valor. Quanto vale a nossa salvação? É isso mesmo. E antes de a gente ir para o conteúdo, eu queria convidar você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, que você dê o seu like para ajudar a levar esse vídeo para mais e mais pessoas que precisam da palavra de Deus, e comente o que você quiser aqui, que com certeza vai nos ajudar aí a discutir mais sobre o assunto, ok? Aqui na descrição eu deixo alguns links de alguns livros que eu acho importante, que eu acho interessante para o nosso crescimento cristão e espiritual. Tem alguns links aqui, se você quiser navegue aqui embaixo, clique, conheça os livros, são todos muito acessíveis e com certeza vai ajudar a sua vida. E por último, antes de a gente ir para o vídeo, fique até o final do vídeo. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Quando ela impacta um coração, realmente ela transforma, ela é como uma espada de dois gumes, né? Ela penetra, ela transforma e ela realmente gera resultados, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o vídeo agora. Em Mateus capítulo 13, dos versículos 44 a 46, diz assim, olha: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo. Agora o versículo 45 e 46 fala assim, olha: o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Em nome de Jesus, Deus vai impactar a sua vida agora, eu creio. A gente está falando aqui sobre preço e valor. Não sei se você lembra daquele comercial que tinha da Mastercard, lembra? Se você tem mais de 20 ou tem mais de 30 anos, você vai lembrar de um comercial da Mastercard que falava sobre tem coisas que não tem preço, mas para todas as outras tem Mastercard. E o que ele estava falando aqui, né? Ele estava falando que tem coisas que não tem como a gente etiquetar. Não tem como a gente etiquetar um preço, sabe? Por exemplo, se você é pai, se você é mãe, quanto vale o seu filho? Tem como você pôr uma etiqueta de quanto vale ele, né? Naquela época, né? Nessa época de Cristo, havia os escravos tinham um certo preço, os animais tinham um certo preço, né? Nessa época, coisas que a gente acha talvez um absurdo hoje tinham um certo preço, certo? Os dotes, né, de casamento tinham um certo preço. Mas, se você, como eu estou dando exemplo para você, quanto vale o seu filho? Né? Quanto vale a sua filha? Tem como etiquetar um preço? Com certeza não. Realmente o valor é inestimável, inestimável. Então o que a gente entende aqui? Que preço e valor é algo que a gente analisa, a gente balanceia todos os dias. Por exemplo, se você está desempregado, né, e você quer realmente arrumar um emprego e você consegue uma entrevista, você tem que pagar o preço de acordar muito cedo, fazer ali sua barba, você arrumar, né, ficar bem cheirosinho, colocar a melhor roupa ali que você quer, uma roupa social talvez, chegar bem cedinho lá na empresa, né, alguns minutos, meia hora antes, e ter estudado tudo para a empresa, chegar lá tudo preparado para fazer ali a entrevista ou teste. Ou seja, você já pagou um preço antes mesmo de ser contratado. Ou seja, a gente está pagando preços para tudo. Para tudo. Muitas vezes você fala, você que talvez não congrega mais na igreja, você deixou de ir na igreja, está desigrejado, você não quer pagar o preço de congregar, não quer pagar o preço de ir para a igreja. E sendo que é importante, a palavra do Senhor diz que nós separados somos membros, mas só juntos nós somos corpo, nós somos igreja. Tá? A questão preço e valor está todo dia na nossa vida. E geralmente tudo que a gente mais valoriza que tem preço, a gente está disposto a pagar. Por exemplo, tem gente que não gasta, mas nunca gastaria 100 mil reais num carro. Mas tem gente que gastaria, assim, 100 mil reais numa viagem. Entendeu? Talvez se você colocasse na minha conta 100 mil reais e falasse, Márcio, compre um carro, eu ia falar, não sei se eu vou comprar um carro com 100 mil reais, não. Agora, se você falasse para mim, Márcio, tem 100 mil reais na sua conta para você fazer uma viagem à volta ao mundo, eu falo, poxa, vamos lá, vamos sair amanhã. Ou seja, tem pessoas que valorizam mais umas coisas do que a outra.
e pagam um preço por aquilo que geralmente mais valoriza. Geralmente é assim, geralmente a gente paga o preço por aquilo que a gente mais valoriza. Aqui nesse versículo, no Mateus capítulo 13, fala de 2 exemplos de um homem que chegou num campo e ele viu que naquele campo tinha um tesouro. E esse tesouro não tinha como etiquetar um preço, era um tesouro de um valor tão inestimável que ele não tinha preço para ele naquele momento. Então ele vendeu tudo que tinha preço para comprar aquilo que para ele tinha valor inestimável. Então preço é tudo aquilo que a gente paga. E valor é tudo aquilo que significa, é um peso de significado de algo para nós. Se algo se por exemplo, se um objeto, uma pessoa tem um poder, tem um peso de significado maior, tem um certo valor para você. Mas tudo que a gente paga é porque tem um preço, tá? E valor é tudo aquilo que significa, o peso de significado, assim, é o que realmente aquilo ou aquela pessoa significa para nós. Qual é o significado daquilo para a gente? O significado, né, do valor, ele faz uma margem de quanto que a gente quer pagar por aquilo, né? E é interessante que no segundo exemplo fala que um homem que colecionava, que buscava boas pérolas, ele achou uma pérola, mas assim, que ele não conseguia precificá-la. O preço dela é inestimável, ela tinha um valor tão grande que ele vendeu tudo que ele tinha de preço, pagou, né? Vendeu tudo para pagar um preço por aquela pérola caríssimo, porque para ele ela tinha um altíssimo valor. E o que a gente aprende aqui, né, com essa ilustração? Que para esse valor também é relativo. Por exemplo, hoje, eu não sei se, creio que hoje, o preço do ouro é mais ou menos 327 mil reais um quilo de ouro. Agora, se eu te perguntar, se você for lá na esquina, né, no seu mercado aí da esquina, e você for comprar uma água, quanto que custa uma água lá? Eu creio que aproximadamente uns 3 reais, certo? Agora imagina que você estivesse no meio do deserto, você fosse milionário, estava no meio do deserto, e você viu que o seu cantil ali, a sua garrafa de água estava furada e você ficou sem água, você está no meio do deserto e você sabe que um ser humano ali não dura, não fica vivo, não passa de 4 dias sem água. Você está lá chegando no 4º dia sem água, secura, já desidratado, e aparece um comerciante. E ele fala assim: olha rapaz, eu vendo 2 coisas, eu vendo ouro e água, tá? O ouro custa 3 reais o quilo, mas a água custa 327 mil reais um litro. O que você compraria? Com certeza a água, certo? Por quê? Porque você não quer morrer. Aquela água pode custar o quê? A sua vida. Então o preço da água já ficou barato. 327 mil reais para uma água que vai salvar a sua vida se tornou barato, ou seja, sua relação de valor ela mudou. Então eu vi até falar uma vez, vi um empresário falar uma vez, então, que preço caro e barato não existe. O que existe é percepção de valor. Percepção de valor. Agora existem coisas que são tão inestimáveis que para todo mundo concorda que aquele preço foi muito caro, ou que vale muito, porque ninguém consegue comprar. É aí que a gente quer chegar. E é isso que eu quero te falar, não existe nada de graça. Você pode falar: não, Márcio, mas a salvação é de graça. Sim, a salvação só é de graça porque alguém pagou por nós. A salvação só é de graça para mim e para você porque alguém pagou o preço. É isso que a gente tem que entender. Sabe, quando você vai, por exemplo, quando um idoso vai pegar um ônibus e ele pega de graça, ele está pegando de graça, mas tem outras pessoas que estão pagando a passagem dele ali pelos seus impostos ou de alguma forma. Eu lembro quando eu era mais novo, que eu trabalhei na construção aí da igreja onde eu congrego, eu estava fazendo o forro da igreja, eu estava ajudando lá, né? E na época, faz mais de 20 anos, e aí eu lembro que a gente ia almoçar num lugar chamado Bom Prato. Lá era um lugar da prefeitura que custava R$1 o almoço. Vinha um prato cheio, um copo de suco, vinha até uma sobremesa, uma gelatina, por R$1. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Aquele prato, mesmo naquela época, 20 anos atrás, aquele prato recheado com suco e tudo, o custo para gerar aquele prato, ou seja, o custo ali bruto, né, para gerar aquele prato era R$1? Com certeza não.
Vamos supor que o custo do prato naquela época era pelo menos R$ 15. Ou seja, eu paguei R$ 1, mas alguém pagou 14. Alguém pagou 14 para mim. Não existe nada de graça. Quando você tá lá na sua igreja, você talvez tenha escola bíblica na sua igreja, e o professor fala assim: olha, você ganhou uma revista, você ganhou de graça, certo? Porque alguém pagou aquela revista. Os dizimistas e ofertantes pagaram aquela revista ali que foi de graça para você. Então a gente tem que entender que não existe nada de graça. Se é de graça é porque alguém pagou o preço em nosso lugar. É isso que nós temos que entender. Alguém pagou o preço em nosso lugar. E quando nós falamos de preço e valor em relação à palavra de Deus, a gente tem que entender que Jesus Cristo, ele pagou o preço que era impagável para nós. A palavra do Senhor diz que o salário, o que é salário? O pagamento do pecado é a morte. Jesus Cristo falou assim, tá bom, o pagamento do pecado é a morte, então eu vou pagar. Em João 3,16 fala assim que Deus, ele viu tanto valor em mim e em você, que ele resolveu pagar um preço. Pagar um preço por meio do seu filho. Pagar para quem? Para si mesmo. Por causa da sua palavra, por causa da sua lei. Ele não disse que o salário do pecado é a morte. Se ninguém pode pagar ninguém pode fazer esse pagamento na terra, eu mesmo vou pagar. Mas tem que ser um humano, tá bom, eu envio meu filho e ele vai ser o verbo. João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, tá bom, ele vai se fazer carne, ele vai se fazer homem, ele vai ser igual a todos os homens. Em Filipenses capítulo 2, capítulo 2, do 5 ao 7, depois você quiser ler, você vai entender que Jesus Cristo, quando a gente lembra que Jesus Cristo pagou o preço, a gente lembra que ele pagou o preço da morte. Mas Jesus Cristo, na verdade, a morte, ela foi o final do extrato ali, ela foi a consumação da conta, vamos dizer assim. Jesus foi pagando diversos preços, diversos boletos até chegar na morte. Pensa bem, Jesus Cristo é Deus. Quando Deus falou assim, olha, eu amo o ser humano de uma tal maneira que eu vou enviar meu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando isso, não sei, da eternidade, de alguma forma, isso é decidido entre a Trindade. Jesus Cristo, ele vai se encarnar como homem. O primeiro processo que Filipenses 2,5 diz é que Jesus Cristo, a partir daquele momento, não usurpou ser Deus. Falou, não, tudo bem, agora eu vou ser o filho do homem, eu vou obedecer ao Pai. Pode ver que nos evangelhos, a pessoa que mais fala de obediência ao Pai, a Deus, é Jesus Cristo. Eu vou obedecer ao Pai. Segundo, eu vou me esvaziar. Eu sou Deus, mas eu por mim mesmo, pelo meu poder, eu vou me esvaziar. Outra coisa, eu vou me tornar com forma de servo, tá? Tudo isso em Filipenses 2:5 ao 7. Vou me tornar em forma de servo. Eu vou parecer igual aos homens. Não vou ser um homem de 10 metros de altura, 5 braços, né? Não. Vou ser um homem e semelhante a qualquer outro. Para que eu realmente, seja o Cordeiro Pascal, para que eu realmente seja o Cordeiro sem defeito, igual aos outros cordeiros, mas sem defeito, preparado para o grande sacrifício, o grande pagamento. E não para por aí. Se a gente pegar aqui Filipenses capítulo 2, o versículo 8 em diante, Jesus Cristo continua pagando preços, usurpou, continua aqui, se humilhou, ele obedeceu o Pai em tudo, como cordeiro perfeito, esse sacrifício que ia ser feito, esse pagamento, ele tinha que ser um cordeiro perfeito, ele obedeceu o Pai em tudo. E a palavra de Deus aí sim finaliza no versículo 8 de Filipenses 2, ele aí teve a morte de cruz. Quando a gente fala que Jesus Cristo pagou o preço, a primeira coisa que a gente lembra é da morte de cruz. E realmente é isso. Se não fosse a morte de cruz, nós não estaríamos aqui. Mas o pagamento não seria um pagamento com qualquer moeda, vamos dizer assim. Jesus Cristo teve que realmente se esvaziar, o verbo se fez carne. Se Jesus Cristo tivesse muitas vezes fosse um espírito neste mundo, não seria o pagamento. Se ele não viesse como homem, não seria o real pagamento. Se ele fosse um homem que tivesse falhado, pecado, não seria um real pagamento. Teve vários preços pagos até chegar ao grande preço que deveria ser pago na cruz.
Aí quando Jesus Cristo morreu na cruz, sabe, é como ele tivesse falado assim para mim, assim, filho, o pagamento da sua vida, o pagamento da sua alma, realmente o pagamento pelos seus pecados eu paguei. Mas eu não quero simplesmente que você seja livre do pecado e continue aí na terra, não. Não, eu quero que você seja livre do pecado e da consequência do pecado, que é a morte. Então por isso eu ressuscitei. E não para por aí, filho. Eu não quero simplesmente que você viva livre, simplesmente livre da consequência do pecado aí na terra, não. Eu quero que você vença o pecado, vença a morte e venha morar comigo. Em João capítulo 14, Jesus Cristo diz para os discípulos: na casa do meu Pai, não se turbe o vosso coração, né? Ele fala: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu sei porque eu sei que eu vim de lá, e fiquem tranquilos que aonde estiver vocês estarão também. Eu quero que vocês venham morar comigo. E aí a questão é o seguinte: a palavra do Senhor diz que o fardo que nós temos que levar na nossa vida, qual é esse fardo? O fardo de uma vida de salvo. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo e hoje o Espírito Santo mover sua vida e você aceitar o Senhor Jesus Cristo agora, você fala: Senhor Jesus, o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. A partir de agora você que vai continuar sim pagando um preço. Mas que preço é esse? É o preço da minha salvação? Não, o preço da salvação é impagável. Ele pagou na cruz, ressuscitou e já está à direita do Pai intercedendo por você. Mas é o preço do desenvolvimento da nossa salvação. Irmãos, quanto que custa congregar? É tão pesado congregar numa igreja? É tão pesado, irmãos, pregar o evangelho que eu estou fazendo aqui, pregar, estudar a palavra de Deus, desenvolver esboços da palavra do Senhor, evangelizar as pessoas na rua, expulsar demônios, né? Orar por cura, visitar pessoas, pregar o evangelho, isso é tudo de bom. Viver uma vida de santidade com o Senhor, isso é tudo de bom. Esse fardo é leve, esse preço é leve. Jesus Cristo inverteu um preço com a gente. O preço que você não consegue pagar, deixa comigo, eu pago. Eu compro a sua alma. Olha, eu vou até ler aqui um versículo para nós entendermos isso. A partir do momento que nós fomos comprados pelo Senhor, nós agora temos dono. Em 1 Coríntios capítulo 6, olha o que diz aqui, capítulo 6, versículo 20, Jesus Cristo fala sobre a imoralidade sexual, sobre o pecado da imoralidade, aonde? No nosso corpo. E o que ele diz em 1 Coríntios 6, do 19 até o 20? Ele fala assim, olha: não sabeis que o vosso corpo é santuário, é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo e você não pertence mais a você, você foi comprado. E ainda mais, olha o que ele fala no versículo 20: porque fostes comprados por preço. Olha que lindo! Ele nos amou tanto que ele pagou o preço. E ainda mais em 1 Coríntios capítulo 7, se nós lemos aqui do versículo 20 até o 24, ele fala: naquela época existiam escravos, pessoas que tinham donos, pessoas que eram compradas para ser mordomos, vamos dizer assim. E ele fala assim: olha, você que é escravo, né, se você tiver a oportunidade de ser livre, seja livre. Mas você que é livre, você fica tranquilo que você não é totalmente livre não, você tem um dono também. Ele está dizendo o seguinte: você é escravo ou você que não é escravo, os dois foram comprados pelo mesmo sangue, pelo mesmo Senhor. Ambos foram comprados pelo Senhor Jesus. E aqui, para finalizar essa palavra, então deixa bem claro que eu e você, que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos nação eleita, uma raça eleita, uma propriedade exclusiva de Deus. E a gente tem um preço a pagar, sim. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Nós temos o dever, sim, o preço de pagar, de levar o Evangelho a toda criatura. Nós temos o preço de pagar, de vivermos uma vida de santidade para com Ele, um preço de pagar, de viver uma vida de relacionamento com Ele. O nosso preço, em comparação ao preço que Ele pagou, é leve. Ele falou, eu faço uma troca com você, o preço que você não consegue pagar, o preço impagável, que é realmente o preço do pecado, da morte, eu pago. Eu levo sobre si todos os seus pecados, eu pago ele com a morte, mas entenda uma coisa, eu venço a morte por você. Ou seja, você, por meio do meu sacrifício, por meio daquilo que eu paguei, você vence o pecado, você vence a morte, ainda mais, você ainda vem morar comigo. Olha que maravilhoso. Mas tem um preço a você ser pago também. Se você quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Se você tem um fardo sim, mas o seu fardo é leve. Então entenda uma coisa, irmãos, o seu preço é muito levinho. O meu preço é muito levinho pelo preço que ele pagou. Mas vamos viver pagando esse preço, né? Qual o preço, Márcio? Da minha salvação, da sua? Não, isso ele pagou. Mas o preço de desenvolver nossa salvação, de vivermos em santidade, de vivermos uma vida plena de relacionamento com Cristo. Se essa palavra fez sentido para a sua vida, dê um like aqui, ajude a levar ela para mais gente. Faça comentários aqui do que você quiser, que realmente eu leio os comentários e respondo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você quiser, se realmente tocou no seu coração, compartilhe essa palavra no WhatsApp, nos grupos da família, da igreja, que realmente pode abençoar mais e mais pessoas. Ok? Que Deus abençoe sua vida de forma maravilhosa e até ao próximo vídeo. Tamo junto.